Fala galera, eu sou o professor Rian, professor de língua portuguesa e estou aqui para a gente começar o nosso curso de morfologia. O que é morfologia? Vamos explorar a palavra? Morfo, forma, logia, estudo. A gente está começando o estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. Vocês bem sabem que o estudo português começa pela fonética, afinal, primeiro a gente fala ou primeiro a gente escreve? Primeiro a gente fala. É por isso que a primeira coisa que a gente estuda é o quê? O som. A partir do momento que a palavra falada vai para o papel, a gente começa a estudar de que maneira essas palavras se estruturam, como elas se formam e como elas se classificam. E eu estou falando da palavra. Na palavra, não necessariamente dentro do texto. Claro que elas podem mudar de classe gramatical a partir do momento em que elas vão para o texto. Porém, a gente tem que saber que cada palavra tem um papel e é exatamente isso que a gente vai fazer. Inicialmente, a gente vai entender como é que as palavras se estruturam e como elas se formam. Prestem bastante atenção no processo de estrutura de palavras. Dá uma olhadinha aí. Quando a gente fala em formação de palavras, a gente sempre tem uma base que vai servir como estrutura para que outras palavras surjam. Como assim, Rian? Dá uma olhadinha na palavra pedra. A partir da palavra pedra, eu tenho outras palavras que surgem dela. Por exemplo, vocês têm pedreira, pedrada... Ih, deixa eu descer aqui para não atrapalhar vocês. Pedreira, pedrada, pedregulho, pedrinha, pedreiro, apedrejar. Vocês estão percebendo que existem palavras que estão surgindo a partir da palavra pedra? Até porque, se você perceber, existe uma base que se assemelha em todas elas. Galera, pedra é a palavra que nós chamamos de palavra primitiva, ou seja, aquela que serve de base para formar as outras palavras. Essas outras palavras, formadas a partir da palavra primitiva, nós chamamos de palavras derivadas, ou também conhecidas como palavras cognatas. Beleza? Palavras derivadas porque elas surgem a partir dessa palavra primitiva. E essa palavra primitiva, ela tem uma característica seguinte, ela tem um elemento que é a estrutura. Tá vendo esse pedre que se repete em todas as outras? Dá uma olhadinha aqui, ó. Pedre, 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 pedre. Tá vendo a mesma coisa o tempo todo? Esse elemento que forma, que estrutura as palavras derivadas de pedra, nós damos a ele o nome de radical. O radical, vocês percebem que eles receberam, o radical recebeu esse azinho para gerar essa palavra primitiva. Esse azinho, galera, é o que nós chamamos de vogal temática. O que acontece? Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, no português, nós temos a formação do português privilegiou o masculino. Como assim, Rian? Muito simples. Pedra não é feminino de Pedro. Concorda comigo? Pedra é a palavra primitiva, é uma palavra feminina e esse A foi utilizado para formar essa palavra básica. O detalhe é o seguinte, a palavra menino tem feminino, que é a palavra menina. Esse O é o elemento utilizado para estruturar a palavra primitiva. Sim, menino é a palavra primitiva e menina é a palavra derivada de menino. Por isso que eu falo, é meio machista, né? Parte do masculino e o feminino é derivado. Sim, porém, entenda o seguinte, existem palavras que não vão flexionar em gênero. Como eu acabei de falar, pedra é uma palavra feminina, o azinho que é adicionado ao radical forma a palavra primitiva. Esse azinho é vogal temática. Ah, Rian, mas e o A de menina? Aí já tem um outro papel. O que acontece? Quando a gente pega esse azinho para modificar o gênero da palavra, esse azinho tem um nome. Esse azinho recebe o nome de desinência. Como é que funciona? Quer ver? Dá uma olhadinha lá. Menininhas, como eu falei para vocês, essa palavra é derivada de menino. Existe uma base, existe um elemento de sustentação que é o menin. Afinal, a partir de menino, eu tenho meninada, meninice, menina, meninas, menininha, menininho. Percebeu como existem várias palavras derivadas da palavra menino? Pois é.
Veja que nesse caso eu tenho o nosso radical. Só que aí vocês perceberam que houve um elemento que foi utilizado para formar, para dar a ideia de diminutivo. Esse elemento, galera, é o que a gente chama de afixo. Os afixos no português tem de dois tipos. O afixo que precede o radical e o afixo que sucede o radical. Vocês bem perceberam que lá nas palavras derivadas da palavra pedra, eu tenho pedreiro, pedrada, pedregulho. Eu só adicionei elementos após o radical. Porém, na palavra apedrejar, o verbo derivado da palavra pedra, eu botei um azinho precedendo o radical. Esse azinho que precede o radical é um afixo que, por preceder, nós chamamos de prefixo. Já o afixo que sucede, como é que você chama? De sufixo, lembra? Afixos tem dois tipos. O que precede, prefixo, o que sucede, sufixo. E a base qual é? O radical, beleza? Então, a partir daí, eu tenho elementos significativos que vão ser adicionados ao radical para criar essas palavras derivadas. Nesse caso, o afixo, no caso que vem depois do radical, é o INH, que dá a ideia de diminutivo, é o afixo chamado de sufixo. Esse azinho, galera, deixa eu sair da tela para não atrapalhar vocês. Olha lá, esse azinho, ele foi utilizado aí intencionalmente para dar a ideia de quê? De feminino. Esse azinho é uma desinência, que nós chamamos de desinência de gênero. E o S, ó, esse azinho aqui dá a ideia de feminino. E o S, galera, obviamente está aí para dar a ideia de quê? De plural. No caso, não é uma menininha só, são várias menininhas. Esse S dá a ideia de plural. Esses dois elementos nós chamamos de desinências. No caso do A, ele é o que a gente chama de desinência de gênero. Afinal, ele determina que a palavra está no feminino, enquanto que o S é a desinência de número, porque ele foi adicionado justamente para quê? Para determinar que a palavra está no plural. Esses são os elementos básicos de um termo nominal. No caso, desinência de gênero e desinência de número são o que nós chamamos de desinências nominais. Beleza, galera? Desinências nominais porque estruturam os nomes, sejam eles substantivos, sejam adjetivos, sejam quaisquer palavras nominais. Agora, os verbos, deixa eu voltar aqui para a tela para aparecer com vocês, deixa eu ficar pequenininho para não atrapalhar. Estudássemos, aí você já sabe que é um verbo, aí a história é diferente. No caso da palavra estudássemos, do verbo estudássemos, vocês sabem que é do verbo estudar. Quando eu conjugo o verbo estudar, ó, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Percebeu que eu também tenho uma base? Assim como a palavra pedra, que era a palavra primitiva, eu tenho o verbo estudar, que tem essa base de sustentação que nós chamamos de quê? Radical. Isso vocês já estão acostumados. Só que aí, a vogal temática no verbo, ela tem outro papel. Lembra qual era o papel da vogal temática nos nomes? Forma a palavra primitiva. Nos verbos, as vogais temáticas têm um papel diferente. O objetivo delas é determinar a conjugação dos verbos. Como assim, Rian? Muito simples. Eu divido os verbos em grupos chamados de conjugações. São 3 as conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Estudar, falar, andar, cantar. Verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Beber, comer, saber. Já os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Sorrir, cair, partir. Nesse caso, eu tenho 3 conjugações. É óbvio que nesse momento você pensa assim, mas Rian, e o verbo por? Pois então, o verbo por é de uma 4ª conjugação? Não. O verbo por, assim como todos os seus derivados, repor, antepor, dispor, contrapor e uma infinidade deles, eles se encaixam na segunda conjugação. Por quê? O verbo por é um verbo oriundo do latim, como boa parte das palavras da língua portuguesa. E nesse caso, o verbo por, ele originalmente era o verbo ponere no latim, que depois virou poner, para virar e poer, olha o ezinho aí, poer,
para depois virar por. Tanto é que se você... não dá falha não, voz. Tanto é que o por, se você for conjugar, eu ponho, tu pões, ele põe, o aparece em várias conjugações do verbo por, seja em qualquer tempo, em qualquer modo. O aparece direto devido à origem do verbo por. Então, verbo por e todos os seus derivados se encaixam na segunda conjugação. Mas por que você está falando isso, galera? Rian, por quê? Porque no caso, a vogal temática nos verbos, ela tá ali para ratificar, para confirmar a conjugação dos verbos. Como assim? Verbos da primeira conjugação, a vogal temática é o A. Afinal, o verbo é terminado em AR. Segunda conjugação, vogal temática é o E. Afinal, são verbos terminados em ER. E terceira conjugação, vogal temática é o I. Afinal, os verbos são terminados em IR. Veja que nesse caso, esse Azinho aí, que acompanha o radical estude, é a nossa vogal temática. A soma do radical com a vogal temática tem um nome. Tema. Então, caiu na prova. Estude. Até o D. Como é que eu classifico? Radical. Estudar. Do estudássemos, esse estuda, ou seja, o radical acompanhado da vogal temática, nós chamamos de tema. Beleza? Agora, esse verbo estudássemos, ele está em que tempo e em que modo? Ih, eu sou péssimo em verbos. Acompanha comigo, vai. Se eu estudasse, se tu estudasse, se ele estudasse, se nós estudássemos, se eu estudasse, estou indicando possibilidade. Verbo no subjuntivo. Afinal, o subjuntivo é o modo da possibilidade, da dúvida. Se eu estudasse no passado, galera, estudássemos, está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Acompanhem comigo, vai. Pretérito imperfeito é o tempo. Subjuntivo é o modo. Por isso que, como é que você sabe, Rian? Ué, se eu falasse, se eu estudasse, se eu andasse, percebeu que esse se, SSE, ele se repete em todos os verbos conjugados nesse tempo e nesse modo? Galera, esse SSE, esse se, é o que nós chamamos de desinência modo temporal. Afinal, ele indica o modo, vamos repetir aqui, subjuntivo, certo? E ele determina também o tempo do verbo, que no caso é o pretérito imperfeito. Por isso que nós chamamos de desinência, lembra que nos verbos era nos nomes era desinência de gênero e desinência de número. Nos verbos eu tenho duas desinências. Essa é a primeira, modo temporal. Agora, esse mos, concorda comigo que ele é o elemento que determina quem é o sujeito desse verbo? Quem conjuga esse verbo? Por exemplo, vocês já notaram que quando eu tenho o verbo na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, ou seja, eu, sujeito, primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, percebeu que quase sempre aparece um ozinho? Andar, eu ando. Comer, eu como. Partir, eu parto. Saber, eu sabo. Não mete assim. Claro que não é sabe, eu sei. Mas isso é só para mostrar que existem os verbos irregulares. A gente vai estudar verbos. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Neste caso, esse ozinho é uma marca de que o verbo está na primeira pessoa do singular. Ou seja, esse o de canto, bebo, como, determina a pessoa e o número. Lembra que o número é singular e plural. Esse mos que está aparecendo aí, deixa eu de novo sair da tela para não te atrapalhar. Esse mos é um elemento que determina, primeira, pessoa do singular. Esse mos é uma desinência que determina o quê? A pessoa e o número do verbo. Nesse caso, a gente chama de desinência número pessoal. De novo, repetindo, vai. Qual é o número? Plural. Qual é a pessoa? Primeira pessoa. Ficou claro isso, pessoal? Então, o que acontece? Nesse caso, esses são os elementos. Obviamente, da mesma forma que o A, no caso feminino, e o S,
no caso plural. São chamados de desinências nominais nos verbos, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal são chamados de desinências, o quê? Verbais. Beleza? Então, nós temos dois tipos de desinências. Vamos numerar aqui, ó. Desinência nominal. Quais são as desinências nominais? De gênero e de número, correto? E as desinências verbais, que estão aí na sua tela. A desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Ficou claro isso, gente? Então, esses são os elementos básicos na estrutura das palavras, beleza? Tranquilo? A partir daí, vamos seguir em frente e começar a ver outros elementos. Porque eu dei os elementos básicos. Dá uma olhadinha. Foi mal, deixa eu voltar aqui. Porque eu esqueci de acrescentar um outro elementozinho. Quer ver? Eu vou continuar escondido para não atrapalhar a leitura de vocês. Existe mais um elementozinho aí, na verdade, dois elementos, que são o seguinte. Dá uma olhadinha na palavra cafeicultura. Se você perceber, eu tenho o elemento café, eu tenho o elemento cultura, que são os dois elementos que formam essa palavra. Esse izinho, ele foi adicionado para conectar os dois elementos. Esse izinho, esta vogal, é conhecido como vogal de ligação. Afinal, ele só está ali exatamente para isso, para conectar a palavra café à palavra cultura, beleza? Da mesma forma que na palavra cafezinho, aproveitando o mesmo radical, eu tenho o radical café e o sufixo inho, sufixo que dá a ideia de diminutivo. Esse Z aqui, ó, da mesma forma que o I conecta os dois termos, esse Z é uma consoante de ligação. Perfeito? Então, esses dois elementos são os dois últimos que estruturam as palavras. Beleza, galera? Ficou claro isso? Deixa eu voltar aqui para a tela pequenininho para conversar com vocês. Ficou claro isso? Então, esses são os elementos básicos que estruturam as palavras. A partir de agora, a gente vai ver de que forma essas palavras, de que maneira essas palavras se formam. Existem vários processos de formação de palavras e agora a gente vai ver cada um deles passo a passo. No processo de formação de palavras, eu tenho, inicialmente, a derivação. O que é derivação? Como o próprio nome diz, surgem as palavras derivadas, lembra? Palavras derivadas, também conhecidas como palavras cognatas, elas surgem a partir de um radical, beleza? E esse radical é parte de uma palavra primitiva. Vejam só os tipos de formação de derivação. Derivação prefixal, ou seja, a partir de um radical, eu acrescento um prefixo. Veja que a palavra desleal deriva da palavra leal. Para que ela surja, eu botei o quê? Um prefixo, o des, que indica a negação. Infeliz vem da palavra feliz. O in, que também indica a ideia de negação, foi adicionado para formar essa palavra derivada. Derivação por prefixação. A gente pode falar derivação prefixal ou prefixação. É assim que pode aparecer na sua prova. Derivação sufixal ou sufixação é a mesma coisa. Só que o afixo agora sucede o radical. Veja que a palavra lealdade é derivada de leal, da mesma forma que desleal. Lealdade, eu acrescentei um sufixo para formar o substantivo derivado do adjetivo leal. Deixa eu sair da frente. Já a palavra felizmente, eu adicionei também um sufixo ao radical feliz. Esse mente, o que é? É um sufixo com ideia de modo, de maneira feliz, é felizmente, beleza? Siga em frente. Derivação prefixal e sufixal. Arria é fácil, eu coloco os dois, perfeito? Deslealdade tem o des prefixo, dade sufixo. Infelizmente tem o in prefixo, mente sufixo, beleza? Porém, prestem bastante atenção, vou até voltar aqui para a gente bater esse papo. Perceba que na palavra deslealdade, vou até rabiscar aqui e depois eu apago, tá? Se eu tirar o des,
existe lealdade. Se eu tirar o dade, existe desleal. Na palavra infelizmente, se eu tiro em, existe felizmente. Se eu tiro o mente, existe infeliz. Perceberam isso? Pois é. Agora dá uma olhadinha na palavra anoitecer, que você sabe que é derivado de noite. Veja que eu também, assim como os casos de cima, eu tenho um prefixo, eu tenho um sufixo. Na palavra esburacar, derivada de buraco, eu tenho o es, prefixo, eu tenho o ar, sufixo. O que acontece aí, galera? Nesse caso, existe anoitecer? Existe a noite junto? Não. Existe buracar? Não. Existe esburaco? Não. Qual é a diferença da derivação prefixal e sufixal para a derivação parassintética? Na derivação parassintética, os dois afixos devem ser utilizados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Se eu tirar um deles, a palavra, o restante, o que sobra, não gera uma palavra. Na derivação prefixal e sufixal, eu posso utilizá-los de maneira alternada. Na derivação parassintética, eles são... Deixa eu sair da frente que eu acabei não botando exemplo. Olha lá. Quando eu tiro o sufixo, não existe esburaco. Quando eu tiro o prefixo, não existe buracar. Percebeu isso? Então, nesse caso, na derivação parassintética, os dois afixos, prefixo e sufixo, devem surgir simultaneamente, devem ser utilizados simultaneamente. Eu não posso alterná-los. Já nos casos de cima, deslealdade, infelizmente, se eu tirar um deles, a palavra continua existindo. Então, nesse caso, eu chamo de derivação prefixal e sufixal. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos seguir com o nosso processo de formação? Derivação regressiva. Vocês viram que os 4 primeiros casos de derivação, prefixal, sufixal e sufixal e parassintética, eu acrescentei elementos. Na derivação regressiva, como o próprio nome diz, o que eu faço? Eu tiro elementos. Veja, beijo é derivado do verbo beijar, abraço, derivado do verbo abraçar, pesca do verbo pescar e estudo do verbo estudar. Arria é sempre oriundo de um verbo? Normalmente sim. Nesse caso, vocês vejam que ao invés de adicionar elemento, eu estou fazendo a palavra diminuir. Percebeu isso? Então, nesse caso, derivação regressiva é quando eu tenho perda a partir da palavra derivada, da palavra primitiva, para gerar uma palavra derivada, beleza? E na derivação imprópria, deixa eu sair de novo na sua frente. O andar dele é estranho. Vocês concordam comigo que andar é um verbo? Mas a partir do momento que nessa frase ele foi precedido de um artigo, ele passou a ser o quê? Substantivo, lembre-se. Toda palavra precedida de artigo vira substantivo. O não, galera, vocês sabem que é um advérbio de negação. Porém, quando eu falo recebi um não dela, eu recebi o quê? Uma resposta negativa. Por também estar precedido de artigo, ele passou a ser um substantivo. A palavra Caxias é um nome próprio, ou seja, Caxias é um substantivo. Mas quando eu falo que ele é um professor muito Caxias, eu estou querendo dizer o quê? Que ele é muito metódico, que ele é muito... gosta de dar ordem, é muito determinado, não é isso? Caxias passou a ser a característica desse professor, virou um adjetivo. Qual é a semelhança nesses casos, galera? Todos esses elementos mudaram de classe gramatical, ou seja, eles saíram de uma classe e dentro da frase passaram a ter uma outra classificação. Nesse caso tem a derivação imprópria, também conhecida como conversão. Beleza, galera? Tranquilo? Seguindo em frente, deixa eu voltar para vocês, ficar pequenininho, né? Vem comigo. Palavras compostas, formação por composição. Se na derivada eu tenho um único radical, nas palavras compostas tem que ter 2 ou mais. O detalhe todo é o seguinte: como isso pode acontecer? Ou por justaposição ou por aglutinação. Beija-flor, girassol, guarda-chuva, passatempo, couve-flor. Tem gente que acredita que palavra composta tem sempre hífen. Não. Claro que muitas têm, beija-flor, couve-flor. Mas vejam aí que nesse caso, beija, flor, gira,
sol. Olha a consoante de ligação aqui, ó. Guarda, chuva, couve, flor, passa, tempo. Vejam que nesses casos não houve qualquer perda fonética. Diferente das palavras formadas por aglutinação. Deixa eu sair da tua frente. Planalto é um plano alto. Percebeu que houve uma perda aqui do aguardente? É uma água ardente. Percebeu que eu juntei dois As num só? Vamos em boa hora. Virou embora. Vinho acre, vinho ácido, virou vinagre. O fidalgo é o filho de algo, de alguém importante, de alguém de valor. O fidalgo é o filho de algo. Perceberam que essas palavras receberam elementos, né? Elas se juntaram, se uniram, mas que teve perda de elemento diferente no caso da composição por justaposição, em que eu não perco qualquer tipo de elemento. Nas palavras compostas por aglutinação, sempre haverá uma perda, beleza, galera? E aí a gente vai ver o restante dos processos de formação de palavras. Veja, moto, cine, pneu, mengo. Moto vem de motor, cicleta. Cine, de cinema, de cinematógrafo. Pneu, cinematógrafo. Pneu vem de pneumático. E Mengo, gente? Oba! De Flamengo. Perceberam que cada uma dessas palavras foi reduzida, foi abreviada, formando as palavras moto, cine, pneu, Mengo. Perceberam isso? O nome desse processo é abreviação. Agora, tic-tac, ping-pong, reco-reco, vó, são oriundos de som. Rian, é isso mesmo? Sim. Tic-tac, tic-tac é o barulho do relógio. Reco do próprio instrumento. Mas Rian, vovó não é barulho. Mas avó, a criança quando fica vovó, ela tá aprendendo esse som emitido que não chega a ser uma palavra, né? Emitida pela criança, vovó, são palavras que foram formadas a partir de quê? Da repetição daquela sílaba pela criança, perfeito? Então, nesse caso também é uma onomatopeia. Agora, galera, existem outros processos, deixa eu sair da frente para não atrapalhar a sua leitura. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, FMI, Fundo Monetário Internacional, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e CRF, hein? Clube de Regatas do Flamengo. Sem querer, o Flamengo aparece toda hora, né? Que chato. Galera, o que acontece? As siglas, também conhecidas como processo de siglominização, são termos, palavras, a partir do momento em que você pega iniciais de termos que representam instituições, processos, né? Impostos e assim vai. Esse processo também faz parte das formações de palavras. E para encerrar, eu vou falar agora para vocês do hibridismo. Durante a pandemia do coronavírus, nós, professores, deixa eu voltar aqui bem grandão para bater esse papo com vocês. A gente sempre deu aula presencial. Vocês, nesse momento, estão tendo aula online, né? Só que durante a pandemia, a partir do momento que nós voltamos gradativamente para a sala de aula, nós dávamos aula presencialmente para alguns alunos e online para os alunos que estavam em casa. A mistura desses dois processos, desse tipo de ensino, gerou o que nós chamamos de ensino híbrido, ou seja, a mistura de dois processos diferentes. O hibridismo significa diferente, origens diferentes. Veja que nesse caso, agora deixa eu sair da frente, a palavra televisão tem o termo tele, que vem do grego, e o termo visão, que vem do português. Burocracia tem buro, do francês, cracia, do grego. Ou seja, são palavras formadas a partir de elementos de origens diferentes. Rian, eu tenho que saber a origem de cada palavra? Deixa eu ficar grandão para bater esse papo com vocês. Não. Teoricamente, sim. Porque está dentro do processo de formação de palavras, isso está
no seu edital. Porém, eu, sinceramente, nunca vi cair numa prova, pelo menos recente, hibridismo com processo de formação de palavras. Claro que você acaba conhecendo algumas palavras que são híbridas. Televisão, burocracia, democracia, são muitas. Alcoômetro, álcool, é do árabe. Sabiam disso? Pois é. Nesse caso, nós temos palavras híbridas porque têm origens diferentes. Beleza, galera? Então, estamos encerrando esse primeiro conteúdo do processo de estudo da morfologia. É claro que tem muito mais coisa pela frente e você vai seguir aqui com a gente, beleza? Vamos estudar?